Uma esposa dona de uma grande empresa descobre que seu marido estava aproveitando sua posição na empresa para desviar grandes quantias e planejar uma fuga secreta com sua amante. Juliana sempre fora uma mulher decidida, forjada na disciplina e na ambição. Herdeira de uma sólida empresa de engenharia, ela transformara o negócio do pai em um império, guiada pela paixão pelo sucesso e pelo compromisso com a excelência. Determinada e exigente, Juliana era admirada e por vezes temida por sua habilidade em tomar decisões precisas e pela visão de futuro que imprimia em cada projeto. Seu casamento com Rodrigo parecia ser o complemento perfeito de sua vida. Ele, com sua presença tranquila e seu carisma, dava à rotina intensa de Juliana um equilíbrio que ela achava essencial. Confiante nesse amor, ela o colocou em um alto cargo na empresa, crendo que juntos formavam uma parceria indestrutível tanto na vida quanto nos negócios. Uma união que parecia selada pelo compromisso mútuo de sucesso e lealdade. Naquele dia, como de costume, Juliana e Rodrigo dirigiam-se juntos para a empresa. No carro, Juliana olhava pela janela, observando a cidade, enquanto Rodrigo, ao volante, mantinha um semblante tranquilo e concentrado. Ele dirigia com a mesma calma de sempre, e a conversa fluía naturalmente, repleta de detalhes sobre o dia que teriam pela frente. E então, qual é o plano para hoje? Juliana perguntou, quebrando o silêncio agradável que os acompanhava. Bom, hoje tem uma pequena mudança, respondeu Rodrigo com um leve sorriso, os olhos focados na estrada. Preciso passar em um cliente antes de ir para o escritório. Ele pediu para conversar pessoalmente antes de qualquer outra coisa. E sobre o que é? Algum projeto novo que estamos negociando? Perguntou Juliana com interesse genuíno, curiosa para entender a situação. É um daqueles clientes antigos, ele explicou, dando de ombros. Ele mencionou algo sobre uma revisão de contrato e alguns detalhes que ele queria discutir pessoalmente. Juliana assentiu, satisfeita com a explicação. Ela sempre valorizava a proximidade com os clientes e sabia o quanto esses encontros informais podiam ser importantes para fortalecer as relações comerciais. Ótimo! Depois me conta como foi. Se precisar de algum material ou apoio da equipe, é só avisar. Rodrigo sorriu agradecido. Com certeza, eu te aviso. Minutos depois, chegaram ao prédio da empresa e Rodrigo parou o carro em frente à entrada. Bom, nos vemos daqui a pouco. Boa sorte com os relatórios hoje, disse ele com um sorriso. Obrigada, Juliana respondeu, inclinando-se para lhe dar um beijo rápido antes de sair do carro. E boa sorte com o cliente. Me avise se precisar de algo. Rodrigo assentiu, observando-a descer do carro e entrar no prédio antes de seguir para o compromisso que mencionara. Assim que entrou no edifício, Juliana foi recebida por Vanessa, sua secretária, que a aguardava com uma postura eficiente e formal. Bom dia, senhora Juliana. Tenho alguns relatórios que precisam de sua atenção. Posso levá-los até sua sala em alguns minutos? Bom dia, Vanessa. Juliana respondeu sorrindo. Claro. Leve-os assim que estiverem prontos. Vou adiantando algumas coisas por aqui. Juliana subiu para sua sala, onde se acomodou em sua mesa, organizando os papéis e ligando o computador. Aproveitou o tempo para revisar algumas notícias, navegando entre artigos e atualizações do setor, enquanto esperava que Vanessa trouxesse os relatórios. Após alguns minutos, Vanessa entrou com uma pilha de documentos e um tablet em mãos, colocando-os na mesa de Juliana com cuidado. Esses são os relatórios financeiros do último trimestre, senhora. Organizei os dados de desempenho por setor e também incluí algumas atualizações sobre os contratos mais recentes, disse Vanessa, apontando os pontos principais com uma leve precisão. Há uma seção que se refere a algumas transferências feitas para contas fora dos nossos parceiros habituais. Juliana franziu o senho,
pegando a primeira folha do relatório e folheando as páginas. Contas diferentes. Isso me parece um pouco estranho. Quais são esses valores? Bom, aqui estão alguns dos números, explicou Vanessa, mostrando a seção específica. Algumas das transferências parecem ser montantes maiores do que o que costumamos ver, mas como não encontrei nada nos arquivos de autorização, imaginei que fosse uma questão específica de algum setor. Juliana permaneceu em silêncio, percorrendo os números e tentando entender melhor o que aqueles valores significavam. Essas transferências foram autorizadas por quem, Vanessa? Você conseguiu verificar? Vanessa balançou a cabeça, hesitante. Não, senhora, não consegui ver isso no sistema antes de trazer o relatório. Acredito que pode ter sido uma aprovação interna, mas confesso que deixei passar. Juliana a olhou com calma, acenando com a cabeça para tranquilizá-la. Tudo bem, Vanessa, não se preocupe. Deixe os relatórios comigo, quero dar uma olhada mais de perto. Eu te chamo se precisar de algo. Vanessa agradeceu e se retirou, deixando os documentos sobre a mesa. Assim que ficou sozinha, Juliana examinou o relatório com mais atenção. Cada transferência listada parecia estar ligada a contas desconhecidas e com valores que não faziam sentido dentro do fluxo comum da empresa. Movida pela curiosidade e agora por uma leve inquietação, abriu o sistema interno da empresa e começou a rastrear as autorizações para esses pagamentos. Foi então que seu olhar congelou na tela. Cada uma das transferências havia sido aprovada por Rodrigo. Juliana sentiu uma surpresa desconfortável, porque ele havia autorizado valores tão altos para contas não registradas como parceiras. Em seu papel de diretor, ele até tinha a prerrogativa de aprovar algumas transações, mas sempre mantinha uma comunicação transparente sobre operações dessa natureza. Juliana hesitou por alguns segundos antes de pegar o celular e mandar uma mensagem direta para ele. Quando terminar sua reunião com um cliente, venha até minha sala. Preciso falar com você sobre algumas autorizações. Algumas horas depois, Rodrigo apareceu na porta da sala de Juliana, com aquele sorriso característico que sempre lhe parecia tão confiável. — Você queria falar comigo? Disse ele entrando e fechando a porta atrás de si. — Sim, Rodrigo, respondeu Juliana, em tom tranquilo. Estava revisando alguns relatórios e notei que você autorizou uma série de transferências consideráveis. São contas que não reconheço como usuais. Poderia me explicar do que se trata? Rodrigo desviou o olhar por um breve instante, ajustando os papéis em sua mão, antes de responder. Ah, claro, querida, disse ele, sem encará-la diretamente. Essas transferências são parte de um projeto de marketing que eu quis agilizar. É um investimento de curto prazo que deve trazer bons retornos para a empresa. Então, autorizei para acelerar o processo. Juliana assentiu lentamente, analisando cada palavra dele. Entendo, disse ela, tentando parecer convincente. Um projeto de marketing, algo que passamos pela aprovação do comitê, certo? Sim, sim. Ele respondeu rapidamente, mas ainda sem encará-la de frente. Fiz questão de alinhar tudo com eles. Não queria sobrecarregar você com mais um detalhe. Achei que seria uma decisão fácil e sem riscos. Ela percebeu que ele evitava seus olhos e que suas respostas, embora tecnicamente coerentes, soavam genéricas, vagas, como se faltasse profundidade na explicação. Com sua experiência em negócios, Juliana percebeu que algo não encaixava. Porém, ela manteve a expressão calma, concordando com um leve sorriso. — Que bom, disse suavemente. — Confio nas suas decisões, Rodrigo. Obrigada por esclarecer. Claro, qualquer coisa, estou por aqui, disse ele, agora mais relaxado, saindo da sala após um breve aceno. Assim que ficou sozinha, Juliana soltou a respiração que nem percebeu que estava segurando. Algo estava errado. Ela sabia disso. Aquela explicação genérica, o desvio do olhar, a hesitação em responder com firmeza.
Rodrigo estava escondendo alguma coisa. Desde então, Juliana começou a observá-lo mais de perto, analisando cada interação, cada resposta, tentando capturar qualquer pista que ele pudesse deixar escapar. Nos dias que se seguiram, Juliana ficou ainda mais convencida de que algo estava profundamente errado. As respostas vagas e o desconforto evidente de Rodrigo, sempre que ela fazia perguntas sobre aquele projeto de marketing, deixavam-na ainda mais inquieta. Decidida a entender o que estava realmente acontecendo, Juliana chamou Vanessa para uma conversa particular em sua sala, esperando conseguir algumas respostas. Vanessa, eu preciso perguntar uma coisa sobre o cliente com quem Rodrigo tem se encontrado, começou Juliana, tentando manter o tom de voz casual, mas com uma nota de urgência. Ele mencionou que tem ido a reuniões com um cliente antigo, mas isso não estava em nossa agenda. Você sabe qual cliente é esse? Vanessa franziu o senho, evidentemente confusa. Sinto muito, senhora Juliana, mas não faço ideia de quem seja esse cliente. Rodrigo não me pediu para agendar nenhuma reunião com clientes externos nos últimos meses. Aquela confirmação deixou Juliana ainda mais inquieta. Ele disse que era algo relacionado a um projeto específico e que o cliente preferia conversar diretamente com ele. Pensei que fosse alguma situação urgente, mas você não viu nada nas agendas ou nos documentos? Vanessa balançou a cabeça, ainda mais intrigada. Não, senhora, não vi nada. Eu realmente não sei de qual cliente ele estava falando. Juliana respirou fundo, sentindo a tensão crescer. Obrigada, Vanessa. Pode voltar ao trabalho? Eu só queria esclarecer isso. Quando Vanessa saiu, Juliana ficou ali, refletindo. Já não restava dúvida em sua mente de que algo muito sério estava acontecendo e que Rodrigo estava escondendo informações. Determinada a descobrir a verdade, ela pegou o telefone e pesquisou o nome de um detetive particular na internet. Após alguns minutos, encontrou um profissional bem recomendado e ligou para marcar uma reunião ainda para aquela tarde. Na hora combinada, o detetive chegou. Vanessa o conduziu até a sala de Juliana, onde ele entrou com um olhar profissional e discreto. Ele estendeu a mão e se apresentou com um tom firme. Boa tarde, senhora Juliana. Sou Márcio, o detetive particular que a senhora contatou. Em que posso ajudá-la? Juliana o convidou a sentar e, após fechar a porta, começou a explicar. Márcio, eu o chamei aqui porque desconfio que meu marido, Rodrigo, está envolvido em algo que compromete a empresa. E talvez nosso casamento. Nos últimos dias, ele mencionou reuniões com um cliente que eu desconheço. Além disso, tenho aqui alguns relatórios que mostram transferências para contas que não fazem parte do nosso grupo de fornecedores ou parceiros. Ela mostrou o relatório para ele, apontando as transferências. Gostaria que investigasse quem é esse cliente misterioso e, principalmente, descobrisse a quem pertencem essas contas. O detetive analisou os documentos com atenção, folheando as páginas e observando os valores e as datas. Entendo, senhora. Então minha missão é identificar o cliente e investigar as contas associadas a essas transferências. Além disso, seria útil saber com quem Rodrigo se encontra em horários fora do expediente. Exato, confirmou Juliana, suspirando. Precisamos saber o que realmente está acontecendo. Se existe algo que ele está escondendo, não quero ser a última a descobrir. Márcio assentiu. Vou fazer o possível para lhe dar respostas. Pode demorar algumas semanas, mas irei me dedicar completamente a esse caso. Assim que tiver novidades, entrarei em contato. Juliana agradeceu, apertando a mão dele. Conto com sua discrição, Márcio. Após a despedida, Juliana ficou sozinha em sua sala, esperando ansiosamente pelos resultados da investigação. Algumas semanas depois, Márcio voltou, desta vez com um semblante sério. Vanessa o conduziu até a sala de Juliana
e ele entrou com uma expressão que misturava empatia e profissionalismo. Juliana sentiu um frio no estômago ao ver a expressão dele. Tenho algumas informações, senhora Juliana, disse ele sentando-se, mas devo avisá-la que não são exatamente boas notícias. Ela assentiu tensa. Por favor, diga-me tudo. Márcio retirou uma pasta de sua bolsa e a abriu, revelando algumas fotos. Essas foram tiradas nas últimas semanas. Rodrigo foi visto frequentemente com essa mulher. Ele apontou para a foto de uma mulher jovem, de cabelos escuros, em uma pose íntima com Rodrigo. Ela se chama Natália. Parece que eles têm um relacionamento que vai além do âmbito profissional. Juliana sentiu o coração apertar, mas manteve-se em silêncio enquanto Márcio continuava. Além disso, fiz uma investigação sobre as contas para onde as transferências foram feitas. Acontece que Natália é a dona dessas contas, mas elas foram criadas em nome de empresas falsas. Basicamente, Rodrigo está canalizando o dinheiro da empresa para essas contas, todas sob o controle dela. Juliana olhou para as fotos e os documentos em choque, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Quer dizer que ele está desviando dinheiro da empresa para manter essa amante? Márcio assentiu. Tudo indica que sim. Esses depósitos foram feitos diretamente para as contas dela, e segundo o que consegui apurar, ele parece estar planejando uma vida com ela em outro lugar. Juliana respirou fundo, tentando manter a compostura. Obrigada, Márcio. Seu trabalho foi excelente. Ela pegou um envelope que tinha preparado antecipadamente e entregou a ele. Aqui está o pagamento pelo serviço. Sei que fiz a escolha certa ao contratá-lo. Márcio aceitou o envelope e se despediu com um aceno. Se precisar de mais alguma coisa, estarei à disposição. Após a saída do detetive, Juliana permaneceu ali, imóvel, tentando absorver o golpe que acabara de receber. Como Rodrigo poderia ter feito isso com ela? Depois de tudo o que haviam construído juntos, ele escolhera traí-la e ainda colocando em risco a empresa pela qual ela tanto lutara. A tristeza logo deu lugar a uma determinação fria. Ela não deixaria essa traição impune. Decidida, ela pegou o telefone e pediu um táxi e foi diretamente ao escritório de seu advogado de confiança, Diego. Ao chegar, foi recebida com surpresa, mas também com respeito. Senhora Juliana, que prazer vê-la, disse Diego, apertando-lhe a mão. O que a traz aqui de forma tão urgente? Juliana sentou-se, respirando fundo. Diego, estou aqui porque descobri algo grave sobre Rodrigo. Preciso de sua ajuda para iniciar um processo que vai envolver a empresa e a nossa vida pessoal. Ela então contou, em detalhes, toda a investigação, desde as transferências suspeitas até a confirmação da traição e do desvio de dinheiro para contas de empresas falsas. Diego a escutou atentamente, tomando notas e refletindo com um ar sério. Juliana, o que você me conta é extremamente grave. Se essas transferências forem realmente para contas de empresas falsas, e se Rodrigo desviou fundos da empresa, ele está cometendo um crime financeiro sério. A lei é rigorosa nesse aspecto e ele pode enfrentar prisão, especialmente considerando o valor dos desvios. Juliana assentiu com uma expressão determinada. Eu quero que ele pague por isso, Diego. Não se trata apenas da traição, mas da falta de respeito e da quebra de confiança que ele demonstrou. Ele estava disposto a destruir tudo o que construímos para manter um relacionamento com outra pessoa. Diego concordou, ajustando os óculos. Isso é completamente compreensível, mas devo alertá-la de que, uma vez que o processo for aberto, ele não terá direito a absolutamente nada da empresa. Além disso, as implicações legais podem ser pesadas e ele pode ser condenado a anos de prisão por fraude e apropriação indevida de recursos. Juliana respirou fundo, tomando a decisão final. É isso que eu quero. Ele precisa enfrentar as consequências do que fez. Inicie o processo, Diego. Rodrigo deve pagar pelo que fez. Diego assentiu,
colocando a mão sobre a de Juliana em um gesto de apoio. Deixe tudo comigo. Vou cuidar para que a justiça seja feita. Com o início do processo em andamento, Juliana e Diego mantinham conversas frequentes. No escritório, Diego vinha regularmente atualizar Juliana sobre cada nova fase do processo, os prazos judiciais e a coleta de provas para assegurar a condenação de Rodrigo. Juliana mantinha-se firme e calma, escutando cada explicação com atenção, embora em alguns momentos seu olhar denunciasse a mistura de mágoa e frustração que sentia. Diante de Rodrigo, porém, Juliana fingia que tudo estava como sempre. Mantinha a postura profissional, o sorriso controlado e o tom de voz neutro, não deixando transparecer qualquer desconfiança. Ela sabia que em breve a verdade viria à tona e apenas aguardava o momento certo. Diego, ao notar o peso da situação, certa vez se mostrou preocupado. Juliana, tem certeza de que quer prosseguir com tudo isso sem confrontá-lo diretamente? Sei que o processo está avançando, mas posso imaginar o desgaste emocional. Juliana suspirou, mas manteve a determinação. Eu confiei nele por muito tempo, Diego. Se eu confrontá-lo agora, ele vai tentar manipular a situação. Prefiro que ele saiba a verdade no momento em que já não tiver mais saída. Diego assentiu, compreendendo a escolha dela. Entendo, e estou ao seu lado para o que precisar. Alguns dias se passaram, e a rotina continuava aparentemente tranquila entre Juliana e Rodrigo. Ele sequer imaginava que o processo estava em andamento e que, em breve, enfrentaria as consequências de suas ações. Mas em uma noite qualquer, enquanto Juliana estava no quarto e Rodrigo assistia TV na sala, uma batida forte na porta interrompeu o silêncio da casa. Rodrigo se levantou e foi atender, sem suspeitar de nada. Ao abrir a porta, viu 2 policiais e um homem de terno, que exibia uma expressão formal e firme. Senhor Rodrigo, boa noite. Sou o oficial de justiça e estou aqui com um mandado de prisão em seu nome. Rodrigo ficou atônito, piscando repetidamente, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Mandado de prisão? Deve haver algum engano. Ele gaguejou, tentando manter a compostura. Eu não fiz nada errado. O oficial manteve o tom firme. Senhor Rodrigo, temos provas substanciais de que o senhor está envolvido em desvios de dinheiro e fraude empresarial. Pedimos que nos acompanhe sem resistência. Rodrigo olhou em volta desesperado e começou a recuar, chamando por Juliana em um tom suplicante. Juliana, venha aqui. Explique a eles que isso é um erro. Eles precisam entender. Ao ouvir o nome dela, Juliana desceu as escadas lentamente, sem pressa, e parou no meio da sala. Observou a cena à sua frente com um olhar que misturava calma e determinação. Rodrigo, ao vê-la, respirou aliviado, como se sua presença fosse sua salvação. Juliana, por favor, você precisa falar com eles. Diga que isso não passa de um mal-entendido. Juliana cruzou os braços e olhou para ele, finalmente deixando transparecer a decepção que sentia. Mal-entendido, Rodrigo, disse ela, com um tom frio e controlado. Acha mesmo que eu não descobriria o que você fez? Os desvios, a traição. Acha que eu não perceberia que você estava roubando a empresa que eu construí com tanto esforço? Rodrigo ficou paralisado, as palavras dela penetrando como um golpe. Ele tentou argumentar, sua voz trêmula e suplicante. Juliana, eu posso explicar. Foi um erro, eu me senti sozinho. Você estava sempre tão ocupada, eu precisava de alguém. Juliana interrompeu, erguendo a mão. Sozinho? Rodrigo, isso é desculpa para roubar da nossa empresa, para me trair de forma tão vil. Seus olhos estavam cheios de mágoa, mas ela se mantinha firme. A culpa é sua, e você sabe disso. Agora, pague pelo que fez. Ele tentou mais uma vez, estendendo a mão para ela. Por favor, Juliana, me escute. Eu cometi erros, mas podemos resolver isso. Me dê uma chance. Mas Juliana permaneceu impassível. Chega, Rodrigo.
Já escutei o suficiente. Policiais, levem-no embora. Os policiais colocaram as algemas nele e o conduziram para fora da casa. Rodrigo ainda a olhou uma última vez, esperando alguma compaixão, mas Juliana manteve-se firme, sem demonstrar qualquer fraqueza. Ela o observou desaparecer pela porta, e assim que a casa ficou em silêncio, sentiu uma mistura de alívio e tristeza, compreendendo que, finalmente, ele estava fora de sua vida. Nos dias que seguiram, Diego foi ao escritório de Juliana para discutir os resultados do processo. Ele entrou com um semblante sereno e explicou com detalhes o desenrolar da condenação. Juliana, Rodrigo foi condenado pelos crimes de fraude e desvio de recursos, e a sentença pode levá-lo a cumprir uma longa pena. Ele não terá direito a nada da empresa, como já tínhamos previsto. Juliana suspirou aliviada. Finalmente, justiça foi feita. Agora posso continuar sem esse peso. Diego fez uma pausa antes de prosseguir. Há algo mais que eu queria discutir com você. Sabemos que Natália, a mulher com quem ele estava envolvido, participou de parte dos esquemas financeiros. Se você quiser, podemos incluí-la no processo como cúmplice. Juliana pensou por um momento antes de responder. Na verdade, Diego, eu prefiro conversar com Natália antes de tomar qualquer decisão. Preciso entender melhor o que aconteceu. Diego assentiu respeitoso. Claro, Juliana. Entendo seu ponto de vista. Farei o que você decidir. Após a conversa, eles se despediram e naquele mesmo dia, Juliana entrou em contato com Márcio, o detetive, para pedir o endereço de Natália. Ele forneceu a localização sem hesitar, e Juliana dirigiu-se para lá, decidida a encerrar aquela história de uma vez por todas. Chegando ao endereço, Juliana respirou fundo antes de bater na porta. Após alguns instantes, a porta se abriu e uma mulher de aparência jovem e cabelos escuros a encarou surpresa. Sim? Quem é você? Meu nome é Juliana, disse ela em um tom firme. Sou a esposa de Rodrigo. Natália suspirou, baixando os olhos em resignação. Acho que agora não adianta mais esconder, não é? Ela abriu a porta, permitindo que Juliana entrasse. Entre, pode se sentar se quiser. Juliana aceitou o convite, sentando-se no sofá. Natália, ainda desconcertada, sentou-se à sua frente. Então, acho que você quer entender o que aconteceu, disse Natália, com a voz hesitante. Sim, respondeu Juliana fria, mas curiosa. Quero ouvir de você como tudo começou. Natália respirou fundo antes de começar a contar. Conheci Rodrigo há alguns anos. Ele se aproximou como se fosse um homem livre, alguém que buscava recomeçar. Eu nunca soube que ele era casado. Ele sempre foi cuidadoso em esconder isso. Nosso relacionamento parecia verdadeiro, até que um dia ele começou a me pedir para abrir algumas contas em nome de empresas que ele disse serem para o futuro que estávamos construindo juntos. Juliana ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Natália continuou, visivelmente desconfortável. Ele me convenceu de que era um investimento para nós dois, para o que estávamos planejando. Mas um dia, ele confessou que era casado. Eu quis terminar tudo na hora, mas ele me ameaçou. Disse que, se eu o deixasse, ele me denunciaria por roubo. Juliana sentiu uma onda de tristeza ao perceber até onde Rodrigo havia ido. Então ele te manipulou para continuar ao lado dele? Natália assentiu, com os olhos marejados. Sim, eu tive medo. Ele fazia com que eu acreditasse que, se tentasse sair, minha vida estaria arruinada. E recentemente ele começou a falar sobre um plano para fugirmos juntos para outro país. Eu estava apavorada. Juliana respirou fundo, absorvendo a verdade. Rodrigo foi preso, disse ela finalmente. E quanto a você, eu pedi para que não incluíssem seu nome no processo, pois precisava ouvir a sua história. Natália suspirou de alívio, surpresa com a compaixão inesperada. Obrigada, Juliana. Sinto muito por tudo que aconteceu. Se eu soubesse que ele era casado,
jamais teria me envolvido nisso. Juliana assentiu lentamente. Agora que entendo sua história, sei que você foi tão vítima quanto eu. Não vou mais incomodá-la. Acredito que ele já recebeu o que merece. As duas mulheres trocaram um olhar de compreensão silenciosa e Juliana se levantou, estendendo a mão para Natália. Espero que você encontre paz depois de tudo isso, disse Juliana, com um tom de empatia. Obrigada, Juliana, respondeu Natália, apertando-lhe a mão. Desejo o mesmo a você. Juliana saiu daquela casa com um peso a menos. Finalmente, sentia que podia seguir em frente livre da traição e pronta para recomeçar sua vida sem mais sombras do passado. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!